Quando você deverá liderar? Nos 2 vídeos anteriores, nós discorremos sobre o desenvolvimento da liderança juvenil, desde um nível mais básico até um nível em que o jovem ou os jovens assumem responsabilidades a nível das instituições do Estado, seja em nível municipal, em nível provincial ou em nível, naturalmente, nacional. Estamos a falar do jovem a participar da alta política. Hoje, neste vídeo, vamos então discorrer ou analisar sobre em que momento, a partir de quando você deverá liderar ou começar a liderar. É evidente que pode o jovem sempre liderar, ou seja, você pode sempre liderar. As possibilidades são muitas, as oportunidades de liderar são muitas. Como já dissemos anteriormente, nos vídeos anteriores, você pode liderar, quer seja líder, quer não seja líder, de forma designada. Explico. É possível você liderar, mesmo que você não tenha sido designado como tal. Você não foi nomeado, você não foi designado, você não foi eleito como líder, mas isso não te impede de liderar. Você pode sempre pensar e agir como um líder. Atenção, pensar e agir como um líder. Por exemplo, enquanto está sentado numa reunião de comissão, pode pensar no que ajudará a fazer avançar o grupo. Será que o líder designado precisa de algum incentivo? Será que as pessoas precisam de um empurrão para seguir em frente? Precisa de tomar uma posição impopular sobre uma questão? As pessoas estão famintas de que as outras pessoas as ajudem. Se tomar a iniciativa, se você tomar a iniciativa, o passo de melhorar uma situação, quase sempre irá encantar, aliviar e surpreender as pessoas. Neste sentido, não é preciso assumir o papel de liderança de alguém para ajudar as coisas a correrem bem. Na verdade, uma forma de ajudar um grupo a funcionar de forma correta ou da melhor forma é apoiando o líder oficial do grupo. Você pode fazer isso organizando outros para ajudar no trabalho, ouvindo o líder e encorajando-o quando ele ou ela se sentir desencorajado. É preciso ser um líder nato para se liderar, para se poder liderar. Esta é uma questão relacionada com a questão fundamental ou inicial levantada no primeiro vídeo, em que nós discorremos sobre se alguém nasce líder, já líder, ou se o líder é feito com o tempo. Não. As pessoas aprendem a liderar. Mesmo as pessoas que parecem fazê-lo de forma natural, tiveram de aprender as capacidades de liderança. Podem ter aprendido observando os seus pais, professores ou clero. Talvez lhes tenha sido dada muita responsabilidade quando eram jovens. As pessoas aprendem a liderar. Mesmo as pessoas que parecem fazê-lo de forma natural, tiveram de aprender as capacidades de liderança. Podem ter aprendido observando os seus pais, observando os seus professores, ou observando o clero, ou seja, pastores, padres, ou, enfim, líderes religiosos. Talvez lhes tenha sido dada alguma responsabilidade, muita responsabilidade quando eram jovens, e se pudesse esperar que assumissem o comando.
podiam até ter tido o que podemos chamar de aulas de desenvolvimento de liderança. A questão que surge dentro desta abordagem é a seguinte: se você se sente, ou se você sente que não é um líder nascido, um líder nato, não deixe que isto o impeça. Você pode se tornar um líder nas seguintes situações. Número 1, saltando e praticando. Número 2, observando outros líderes. Número 3, encontrar um mentor. Número 4, participando numa aula ou oficina. Número 5, leitura ou lendo livros sobre líderes e liderança. Número 6, recordando que as pessoas que agora são líderes de sucesso, em tempos não eram líderes de todo. Então, vamos recapitular. Você pode achar que não é um líder que nasceu para tal. Ou seja, você não é uma pessoa que nasceu para liderar. Você não é um líder nato. Mas isto não deve impedi-lo, não deve impedir você de liderar. E você pode liderar em situações como as seguintes 5 situações exemplo. 1. Saltando e praticando. 2. Observando outros líderes. 3. Encontrando um mentor. 4. Participando numa aula ou oficina. 5. Lendo livros sobre líderes e sobre liderança. 6. Recordando que as pessoas que agora são líderes de sucesso, líderes de referência, em tempos, ou seja, no passado, não foram líderes de todo. Logo, não há necessidade de você achar que não é um líder nato. Não há efetivamente essa necessidade. Logo, a pergunta, a questão, se é preciso ser um líder nato para se poder liderar, e naturalmente não. O líder constrói-se no tempo e no espaço. O líder constrói-se através do trabalho. O líder constrói-se ao se envolver, ao praticar, ao fazer. O processo de treinamento, o processo de liderança, o processo de treinamento para a liderança deve encartar o que nós vamos designar como um visionamento para criar a sua visão pessoal. Para ser um líder, é necessário sonhar grande para si próprio e para aquilo que se pretende realizar, ou seja, os objetivos. Zanuck terá dito que nada acontece sem um sonho. A mente sonhadora irá vaguear para algo maior do que a mente consciente jamais poderia ter imaginado. Quanto mais você visualiza o seu sonho, mais você o compreende. É assim que se começa. Logo, você está no caminho da realização do seu sonho. Com certeza, isto enquadra-se de forma perfeita naquilo que estamos aqui a abordar. Os jovens têm muitas vezes grandes esperanças e sonhos sobre como podem fazer para melhorar o seu mundo, o mundo no qual estão inseridos. Se cada um de nós pudesse recordar os seus sonhos como crianças, poderíamos recordar que também tínhamos algumas ideias. Vamos ter o seguinte em presença, o seguinte aspecto, ou a seguinte questão em mente. Como é que se pega no seu sonho e o torna realidade? Pode você começar por criar a sua própria declaração de visão pessoal? Sim, claro. Você coloca o seu sonho em palavras que comunicam aos outros uma imagem do que você quer fazer ou do que você quer realizar. As organizações têm declarações de visão, de missão. E você, como líder, também pode ter sua própria declaração de visão.
Escreva algumas frases sobre como você quer que uma parte do seu mundo seja. A sua declaração de visão irá lembrar a si, ou lembrar a você, de e para onde quer ir. Enquanto percorre as tarefas cotidianas ou habituais de organização comunitária, por vezes sem reconhecimento ou encorajamento, lembre-se de manter os olhos postos no prêmio, como se diz. Ouça as pessoas. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Precisa dos seus pensamentos e sugestões. Elas crescerão em confiança e tornar-se-ão mais empenhadas se souberem que as suas opiniões são valorizadas. Mesmo as pessoas mais difíceis têm algumas coisas importantes a dizer. Só temos de aprender a ouvir suficientemente bem para encontrar o cerne da verdade no meio de todo o joio, por assim dizer. É importante ouvir as pessoas, é importante ouvi-las para extrair delas o que têm de valioso, mesmo no caso de pessoas que eventualmente consideramos difíceis. É importante porque isso faz parte da liderança, a capacidade, a competência de ouvir as pessoas, independentemente de serem fáceis ou de serem difíceis. Isso implica decidir que você é a pessoa a assumir a responsabilidade pela sua comunidade, porque o conceito de líder comunitário implica a assunção de responsabilidade pela comunidade e, naturalmente, o desejo legítimo de promover o desenvolvimento, a melhoria desta comunidade através de processos de crescimento e de desenvolvimento. Tem de tomar a decisão de liderar e de ver a si próprio como um líder comunitário. Ninguém mais pode contribuir com o que você pode. Você tem um ponto de vista que mais ninguém tem. Você tem um conjunto de competências que é único. Logo, o teu canto do mundo será diferente se decidir agir em seu nome. Estabelecendo objetivos. Liderança sem objetivos não é liderança, é outra coisa, mas não é liderança. Dê à sua visão uma imagem mais nítida. Você já estabeleceu a visão. No entanto, esta visão precisa ter um enquadramento que lhe permita ser algo nítido, algo claro para quem estiver a ouvi-lo, algo claro para quem estiver a ler o que você escreveu. Estabeleça alguns objetivos a longo prazo e a curto prazo. É assim que você esculpe, por assim dizer, um caminho real para a realização da sua visão. Não apenas, portanto, a questão pedagógica, didática, mas também a questão prática de realização. Bem, estamos a falar dos objetivos que estão classificados em os de longo prazo e os de curto prazo. Em matéria de objetivos de a longo prazo, nós temos a focalizar 2 pontos. Primeiro ponto, criar mais parques urbanos. Segundo ponto, reduzir a criminalidade nos parques urbanos. Temos aqui 2 objetivos que podem ajudar, no âmbito do que nós estamos a abordar, a tornar uma visão clara. E não apenas uma elucubração bela, mas que não tem enquadramento em matéria de objetivos. Objetivos a curto prazo. Temos aqui 3 pontos para focalizar. Saiba onde estão os parques da cidade, quem os utiliza e quais são os níveis de criminalidade. Estabelecer boas relações de trabalho com os agentes da polícia comunitária e os funcionários do parque. E 3. Identificar as ações suscetíveis de reduzir a criminalidade relacionada com os parques. Ainda sobre isso, decidir ou tomar decisão sobre se será preferível iniciar uma nova organização
ou trabalhar através das organizações que já existem. Então, depois de você estabelecer uma visão, estabelecer dentro dessa visão objetivos que permitem concluir que essa visão é realizável, é execuível, é evidente que você pode decidir se vai trabalhar em sede de um projeto organizacional próprio. Vai ser necessário você criar com os outros uma organização nova, liderada por si, ou se vai trabalhar com organizações que já existem. Aproveitar e construir parcerias duráveis como líder. Depois de ter se lançado em projetos que indicam que você é um líder, é importante aproveitar e construir parcerias duráveis enquanto líder, enquanto alguém que se propõe a liderar, a ser líder. Isto implica pensar nos indivíduos do grupo. Como líder, é preciso pensar em como cada indivíduo está a afetar o grupo, como é que cada membro do grupo está a ser, como é que cada indivíduo, cada membro do grupo está a afetar o grupo. Existem indivíduos cujos talentos não estão a ser utilizados. Há alguém que está a agir de uma forma que divide ou até está a drenar o grupo da sua energia. Há uma pessoa que precisa de ajuda para aprender a trabalhar em equipa. Então, isto ilustra o que nós estamos aqui a dizer. A necessidade de pensar nos indivíduos do grupo. Não pensar só no grupo. É como aquela questão de não olharmos apenas para a floresta. Primeiro devemos olhar para as árvores individuais. Porque as árvores é que fazem o todo. As árvores é que fazem a floresta. Então, o grupo é feito por indivíduos. Logo, é preciso começar a pensar nos indivíduos que compõem o grupo. Pense no grupo como um todo. Depois de pensar nos indivíduos que fazem parte do todo, do grupo, é importante agora pensar no grupo como um todo, no resultado da associação de vários indivíduos. Alguém tende a pensar no grupo como um todo. O grupo é coeso, as pessoas do grupo têm uma visão compartilhada e existe confiança em um sentido de apoio mútuo. O grupo precisa de algum treinamento para ajudá-lo a funcionar melhor. Há algumas políticas que o grupo precisa para fortalecê-lo. Então, essas questões ilustram aquilo que nós, de igual forma, como fizemos com a questão de prestar atenção para cada membro que compõe o grupo, também se coloca no que diz respeito a prestar atenção, isto é, a pensar no grupo como um todo. Essas questões ajudam a fazer uma espécie de diagnóstico eficiente e eficaz sobre a saúde do grupo e sobre que medidas devem ser tomadas para fortalecê-lo, para torná-lo mais coeso, torná-lo mais eficiente e eficaz na realização dos seus objetivos, sejam eles a curto prazo, sejam eles a longo prazo. Implica, depois disso, também propor programas e políticas, porque os grupos necessitam de orientações e políticas que os mantêm em movimento em direção aos seus objetivos. Não é preciso ser um ditador para fazer propostas, não. Pode fazer propostas, sim, enquanto líder, depois de ouvir as respostas das pessoas e depois de fazer as mudanças adequadas. Alguém precisa de assumir a responsabilidade de fazer avançar todo o grupo. E quem tem essa responsabilidade? É o líder. É o líder. Que em sede de grupo propõe programas e políticas, mas não de forma ditatorial. Ele chama os membros do grupo a contribuírem com ideias para, então, podemos dizer que, de fato, trata-se de um programa, de uma política do grupo e não do indivíduo que lidera o grupo. A seguir, realize o trabalho, quer dizer, implementa aquilo que foi programado ou estabelecido em sede própria. Alguém tem de andar pela lama, por assim dizer, e fazer o que foi preciso. Isto inclui
conseguir a ajuda de outros e assegurar que todas as bases estão cobertas para que o trabalho seja bem feito, ou seja, feito de forma correta, de forma adequada, desejada. E, quando necessário, significa também imprimir etiquetas, limpar a cozinha, fazer aquelas chamadas telefônicas extra, ficar acordado até tarde ou levantar-se muito cedo. É importante também que recrute e ensine outros a tornarem-se líderes. Por último, não menos importante, uma das funções centrais e a longo prazo de um líder comunitário é desenvolver outros líderes. Desenvolver líderes é como construir uma comunidade forte de indivíduos que passam a trabalhar em conjunto para atingir objetivos enquanto coletividade dirigida ou guiada por um líder. É a base para o funcionamento de uma democracia. Desenvolver a liderança é, evidentemente, uma forma de ter um legado atrás de si. Pessoas que continuarão a fazer avançar a sua causa e os seus objetivos depois de ter saído de cena. Ou seja, os líderes podem desaparecer, podem acabar por falecer, seja de causas naturais ou outras, mas o projeto deixado deve sobreviver ao líder. E isso, naturalmente, depende da qualidade desta liderança. Os líderes comunitários devem passar uma boa parte do seu tempo a recrutar, encorajar, treinar, orientar e apoiar ou ajudar outros a tornarem-se líderes. A produção de líderes é um processo permanente. Não existe época para produzir líderes. A produção de líderes é necessária. Ela é um processo permanente, que não conhece, evidentemente, pausas ou momentos ou intervalos sazonais. Aqui estão alguns passos que devem ser dados no quadro daquilo que nós já efetivamente abordamos. Encontre pessoas que tenham potencial de liderança. Há pessoas à sua volta que gostariam de ser convidadas a liderar algo ou a liderar alguma coisa. Ajude as pessoas a verem-se a ser próprias como líderes. Pode fazer isso ajudando-as a preparar na liderança informal que já assumiram nas suas vidas. São pais. Essa é certamente uma posição de liderança, por exemplo. Ajuda as pessoas a identificar as razões que as levam a liderar. Ouça as pessoas falar sobre o que é importante para elas e sobre o que desejam que possam mudar no quadro do exercício das suas atividades. Ajude as pessoas a escolher objetivos de liderança que sejam alcançáveis e que as ajudem a construir a sua confiança. Nada é mais bem sucedido do que o sucesso. Apoiar as pessoas enquanto elas trabalham para alcançar os seus objetivos é um outro aspecto fundamental. Ouça-as a falar dos seus sucessos e dos sentimentos de desânimo. Valorize-as e incentive-as a continuar. Seguidamente, apoiar as pessoas quando elas cometem erros também é importante. Toda a gente precisa de ajuda quando comete erros. Ajude-os a seguir o caminho certo e encoraje-os a continuar a fazê-lo. Desafie as pessoas a darem o próximo passo. Isto fará de si, evidentemente, um líder. Um líder que lidera para cumprir objetivos que visam desenvolver, melhorar a comunidade, e um líder que ajuda a formar outros líderes. Porque liderança é isto. É liderar para desenvolver, liderar para melhorar, liderar para cumprir objetivos, mas também liderar para produzir novos líderes.